International Thermography é o nome da nossa empresa sediada nos Estados Unidos e que se dedica a divulgar e dar formação a nível de termografia clínica pelo mundo inteiro. Portanto, temos o nosso curso traduzido em 5 línguas: português, inglês, francês, italiano e espanhol. Mas afinal, o que é isto da termografia? Termografia vem de duas palavras gregas: termos, que quer dizer calor, e grafia, descrição, escritura, imagem. Como funciona a termografia? A termografia funciona como um mapeamento térmico do corpo, um mapa de temperaturas do corpo. Tal e qual como podemos observar aqui uma carta militar, onde nós vemos as curvas de nível, vemos ali as linhas de água, vemos pedras, enfim, todos os sinais que são normalmente habituais num mapa de militar ou até num mapa de estradas, o que quer que seja. Na termografia nós vamos ver sinais de temperatura, formas. Por exemplo, aqui vemos perfeitamente a coluna e uma escoliose. Portanto, vemos a forma, uma escoliose destroconvexa, com um corte, que significa uma hérnia discal. E, portanto, são este tipo de sinais que nós vamos vendo nos termogramas e que nos permitem fazer o diagnóstico. A termografia começou há uns milhares de anos atrás, com Hipócrates, que besuntava, portanto, esta ideia de utilizar o calor para diagnóstico. Hipócrates besuntava o corpo dos seus pacientes com uma mistura de água e barro, e ele observava que os locais onde o barro secava primeiro eram efetivamente os locais onde havia problemas de saúde. Mais tarde, isto ao fim de muitos séculos, já na Idade Média, Galileu inventa o primeiro aparelho de medir temperatura, o termoscópio, que era basicamente um balão com um tubo de vidro e outro balão em cima, e onde as variações de temperaturas faziam subir a água, portanto, que era o fluido inicialmente usado, ao longo desse tubo. Com o passar dos anos foram-se experimentando vários fluidos, até que se chegou ao mercúrio, que foi usado até há bem pouco tempo. Hoje em dia já se utiliza menos por razões de ser altamente tóxico e, quando se partem os termómetros, realmente espalhar mercúrio pelas casas, etc. Mas foi o fluido usado até recentemente, mais usado até recentemente. Bom, a questão da descoberta do calor, ou portanto da radiação infravermelha, foi descoberto por este senhor inglês, o Sir William Herschel. O que ele fazia era, num quarto escuro, colocava um prisma que recebia luz solar, e depois eles, com os termómetros, iam medindo as diferentes temperaturas nas diferentes cores do espectro eletromagnético. E ele observou que quando os termómetros passavam da zona do vermelho para uma zona em que não se via nada, a temperatura subia. Então ele primeiro denominou este fenómeno de calor negro e mais tarde foi renomeado para infravermelhos. Isto é o princípio de funcionamento dos sistemas dos sensores dos aparelhos de termografia, que é o princípio do termopar. Aqui temos os primeiros termogramas, que funcionavam por um sistema em que portanto, o sensor fazia a leitura de calor e era transformado num tubo de raios catódicos, portanto semelhantes às televisões antigas, mas a funcionar ao contrário, em que depois era gerada uma luz, e essa luz ia imprimir papel fotográfico e, portanto, aparecia então o termograma. Este é um aparelho já moderno, que é o Agva Vision, já semelhante aos atuais. Aqui temos o meu professor de termografia, um dos meus professores, mas foi, digamos, o meu grande mestre de termografia, o Dr. Alex Ovensky, de Nizhny Novgorod. Aqui os certificados dos cursos que eu fiz. Entretanto, aqui temos atualmente estamos a utilizar esta câmara, que é a SICK Reveal,
foi a melhor relação qualidade-custo encontrada até agora. Já tivemos umas outras anteriores, custavam 3 vezes mais do que esta, e as primeiras custavam 40 vezes mais do que esta câmara. Portanto, as coisas têm estado a melhorar em termos de qualidade e a baixar de preços com o passar dos anos. Ora bem, aqui temos imagens feitas com a SICK Reveal, que são imagens perfeitas para se ler em termos de diagnóstico. Temos aqui os trigger points do suboccipital, portanto, toda esta zona. Depois temos aqui um elevador da escápula esquerda, trigger points também. Aqui vê-se uma compressão, portanto, a nível dos dermatome radicular na região cervical. Ali nota-se bem os pontos da vesícula biliar número 20. E, portanto, é um tipo de câmara que custa 500 euros e que permite efetivamente fazer o diagnóstico na perfeição, desde que obviamente se tenha o software adequado. Aqui temos outra imagem com mipicondilite. Temos aqui uma hipotermia na área de correspondência dos rins, indiciando litias ou quistes. Aqui temos os trigger points dos trapézios. Aqui temos uma hérniazinha discal. Aqui temos uma inflamação a nível do cóccix. Aqui temos uma compressão radicular, portanto uma ciática, reforçada com o ponto da bexiga 54, perdão, com vesícula biliar 36. Aqui temos portanto, os trigger points do semitendinoso semimembranoso, e aqui por dentro temos uma insuficiência venosa a nível da safena. Portanto, o diagnóstico em termografia é feito através das simetrias térmicas, atividade visceral, áreas secundárias de reflexo visceral, trigger points, pontos e meridianos da acupuntura e reflexologia da palma. Vou dar alguns exemplos. Aqui temos uma assimetria térmica. Como nós vemos, esta linha que vem aqui ao longo da coluna faz um desvio para o lado esquerdo, portanto que é uma escoliose sinistro-convexa, e depois volta a endireitar-se para o lado direito e a curvar aqui outra vez um bocadinho para a esquerda. Observamos também aqui um corte, que significa uma hérnia discal. E depois vemos aqui perfeitamente uma hipotermia que indicia uma compressão radicular, portanto uma ciática. Aqui uma atividade visceral, onde se pode ver perfeitamente uma hipertermia sobre a zona do esófago, portanto no caso da esofagite. Aqui vemos também parte do esófago e um bocadinho esta área também de correspondência com o estômago, que tem a ver com gastrite e H. pylori, portanto quando faz este tipo de imagem difusa. Obviamente que isto são indicadores, portanto nós a partir da termografia, a termografia é um método de indiciar. Depois há situações quando estamos a fazer o diagnóstico que as pessoas já sabem que têm, outras que não sabem que têm, e que a partir desta informação que obtemos com a termografia se vão fazer investigações posteriores para confirmar as situações. Temos aqui também bastante visível o ponto do fígado 14, ponto da acupuntura. Ora bem, aqui é uma situação a nível da acupuntura, é um caso interessante, uma senhora que tinha tensões altíssimas, portanto apareceram de repente umas subidas de tensão em que a mínima andava na casa dos 20 e a máxima nos 25, 3 semanas seguidas a correr para o hospital com estes problemas que surgiam durante a noite. Como podemos observar aqui o meridiano do coração, particularmente aqui o C7, foi aplicada aqui uma agulha de cada lado. Podemos observar 15 minutos depois a estabilização do meridiano, e meia hora depois o meridiano estava completamente estável. Nessa mesma noite já não teve problemas nenhuns e ficou completamente curada, com uma situação em que andou 3 semanas a correr para o hospital, que fizeram eletrocardiograma, ecocardiograma, Holter, todo o tipo de prova de esforço, enfim, todo o tipo de exames possíveis e imaginários, e onde não chegaram a conclusão nenhuma. Portanto, a importância, digamos, também de fazer esta análise dos pontos de acupuntura. Isto é um outro caso de um jovem portanto um jovem desportista, na altura com 13 anos,
em que, portanto, quando ia jogar futebol, sentia-se muito cansado, dava 3 passos, não conseguia fazer mais, e, portanto, foi feito um ecocardiograma, onde chegou à conclusão que tinha uma aorta bicúspide com doença valvular ligeira. Este jovem, quando nós fomos observar em termos de termografia, nas suas mãos, portanto, nos pontos do meridiano do coração, C7, C8, C9, particularmente aqui o C7, a diferença de temperatura era menos 5 graus, portanto, uma hipotermia de menos 5 graus. Ora bem, nós consideramos patológico a partir de 1 grau e meio. Menos 5 graus indicava efetivamente uma situação de veras severa. Foi então proposto fazer a acupuntura. Ao fim de um mês já se nota uma estabilização do meridiano e das mãos, embora esta zona ainda hipotérmica, e foi só ao fim de 6 meses que conseguimos estabilizar completamente a situação. O jovem sentia-se bem, regressou, portanto, quis voltar para o desporto, para fazer futebol, e então o treinador indicou para ir fazer novos exames, e depois de ir 7 vezes à medicina desportiva a Lisboa, o diagnóstico foi simplesmente que o primeiro diagnóstico tinha sido errado. Aqui temos o caso de uma jovem que não conseguia engravidar. Nota-se aqui perfeitamente os pontos da acupuntura do fígado número 12. Portanto, este e este, que estão relacionados precisamente com a parte de funcionamento do aparelho genital feminino. Foi feita a acupuntura com mocha e esta senhora, ao fim de 3 meses, estava grávida. Vemos aqui uma situação a nível de problemas das vias respiratórias, onde se nota aqui perfeitamente o pulmão 1, pulmão 2 e a linha do meridiano do pulmão, aqui bem visível. Aqui vemos uns pontinhos também da acupuntura que estão relacionados com as vias respiratórias, como é o caso do rim 26, temos ali também o estômago 14, enfim, são vários pontos que estão relacionados com as vias respiratórias. Aqui temos uma esofagite, ali temos o estômago número 12, que é um ponto relacionado com inflamações da garganta, cordas focais, e que nós podemos ver perfeitamente aqui este processo inflamatório. Aqui temos uma situação de esofagite, aqui temos uma situação de fibrose mamária. E, portanto, como vocês se começam a perceber, é particularmente fácil, depois de ter o conhecimento do curso, olhar para as imagens e perceber o que é que se está a passar. Ora bem, aqui temos uma situação de um DVD que saiu há cerca de 2 anos, talvez 3, na Inglaterra, e que vale a pena adquirir. Chama-se thepromisefilm.net, onde eles fazem um estudo sobre a utilização da mamografia para o rastreio de cancro de mama e comparando com a termografia e as vantagens de um sistema e do outro. E, portanto, o que chega à conclusão, até baseado num estudo que houve anteriormente na Suécia, que foi publicado na revista na Lancet, é que a mamografia provoca mais cancros do que aqueles que evita. E então este grupo de cientistas ingleses, portanto professores catedráticos de medicina, recomendam que se utilize a termografia com a ecografia para efetivamente se fazer o rastreio do cancro de mama. Portanto, isto é a referência da Lancet, que diz que não se justifica o rastreio de cancro de mama através da mamografia. Aqui temos agora umas imagens de cancro de mama. Isto é um sinal que nós chamamos o sinal de Cotel, sempre associado normalmente a uma hipotermia a nível do timo, portanto uma baixa do sistema imunológico. Temos aqui outra situação de cancro de mama, por assimetria, como nós percebemos ali a outra mama está fria e esta mama quente. Temos aqui o chamado sinal dos vasos circundantes, portanto em que temos o tumor aqui e a angiogénese aqui à volta da mama. Aqui temos o outro sinal de estrada. Isto é um caso de uma senhora que foi operada a cancro de mama e que depois diziam que estava tudo bem e com a termografia foi possível marcar
zonas de metástases que foram posteriormente confirmadas com biópsia. Aqui já se trata de um caso de quisto a nível mamário. Aqui vemos o ponto da bexiga número 2, com respectiva sinusite frontal. Aqui também bexiga número 2, sacos lacrimais também. Uma hipotermia facial indiciando hipóxia. Vemos aqui uma hipotermia nasal com corte, que é um desvio do septo. Aqui uma hipertermia maxilar indiciando inflamação a nível de dentes ou das gengivas. Aqui temos o REN24, que é um ponto que está relacionado com o sistema hormonal. Aqui percebe-se bem, temos umas mialgias, portanto, trigger points a nível dos trapézios. Aqui temos o suboccipital. Aqui vemos a compressão radicular. Aqui vemos alguns pontos de acupuntura. Depois aqui na palma da mão temos o ponto central, que é um ponto que está relacionado com alergias, que podemos ver ali, portanto, podem ser das vias respiratórias, digestivas, etc. Aqui temos uma esofagite, enfim, portanto, aqui temos uma sinusite perinasal, um desvio do septo e temos aqui uma hipotermia angular na zona da tiroide, indiciando bócio. Aqui temos uma escoliose, que é bem visível, reparem bem como o sinal térmico inclina completamente para o lado direito, portanto a coluna não vem assim, mas inclinar para a direita, portanto é uma escoliose destroconvexa com hérnia discal e temos aqui a respectiva compressão radicular a nível do ciático. Aqui esta é fácil, portanto temos aqui uma hepatite, onde se vê perfeitamente a forma do fígado, e aqui uma disquinésia biliar. Aqui também é fácil, temos aqui uma pancreatite, quistos a nível de ovários. Artroses nos joelhos. Temos aqui uma bronquite asmática, se vê aqui perfeitamente. Isto é o tórax e aqui a vista posterior, anterior e posterior. Aqui temos uns trigger points, esternocleidomastoideu, bocinator, pterigoides e aqui os pontos da vesícula biliar 4, 5, 6. Aqui temos uma inflamação do nervo abdominogenital, que normalmente causa síndrome de dor pélvica. Temos aqui uma imagem típica de pólipos ou divertículos. Portanto, se for muito mais quente, é o tipo de imagem que também aparece nos cancros, portanto, a nível do intestino. Aqui temos um problema vascular, uma endroartrite obliterante. Aqui temos um caso de necrose, em que nós observamos aqui a zona do tecido morto, que corresponde a uma zona hipotérmica. Depois, o respectivo tratamento que foi feito com a aplicação de ozono. E por fim, já o tecido cicatrizado e a temperatura estável. Aqui temos uma hipotermia renal indiciante quistos. Temos um problema aqui, um processo inflamatório aqui na zona do cóccix, portanto sacrocóccix, e temos aqui uma hérnia discal. Isto é um caso também interessante. Isto é um caso de um senhor que por acaso é pai de um médico brasileiro. Estava muito mal no hospital com uma grande anemia, perder sangue nas fezes e através de vômitos. Ninguém sabia o que é que ele tinha. Foi feito um estudo com aquela câmara, portanto, que passa através do tubo digestivo, endoscopia, colonoscopia, nada. Depois foram enviadas estas imagens e percebeu-se que havia aqui uma veia, e a partir desta informação de tipo variz foi possível perceber e descobrir que o que o senhor tinha era uma trombose a nível do esófago. Portanto, foi intervencionado e salvou-se. Isto é um caso de uma jovem que estava com dores de cabeça horríveis durante 3 semanas, a um mês dos exames, portanto, desesperada por poder estudar e sem conseguir. E então, depois de fazer a termografia, esta jovem, portanto, estava tão mal que teve uma paralisia facial e foi levada de urgência para o Hospital de Santa Maria em Lisboa.
com uma possibilidade de diagnóstico da AVC. E quando chegou a Lisboa, portanto, depois de feitos os respectivos exames, chegaram à conclusão que não era nada disso. Bom, em termos de termografia, havia aqui alguns pontos que poderiam justificar as dores de cabeça, como o esternocleidomastoideu, aqueles pontos ali da vesícula biliar, mas efetivamente não era assim nada de especial que digamos, justificasse aquelas dores de cabeça tão fortes. O que se observou aqui foi efetivamente o meridiano do baço pâncreas, o ponto 5, 6, 7, por aí fora, que estavam em excesso de energia. É muito raro este meridiano aparecer em excesso de energia. Bom, então a minha opção foi atacar aqui. Foram aplicadas umas quantas ventosas, que tiveram uns minutos, depois extraída uma gotinha de sangue em cada ponto, e no dia a seguir as dores de cabeça tinham desaparecido e nunca mais voltou a ter dores de cabeça. Isto é um caso de um desportista, um senhor que salta em comprimento, que fazia exames de rotina, estava tudo normal, as análises, enfim, tudo que era normal, mas o que acontece é que ele estava com um problema de quebra de performance, ou seja, enquanto, vamos supor, saltava 3,5 metros, já só estava a saltar 3 metros. E, portanto, resolveu fazer uma termografia. Na termografia foi detectada esta imagem, que não se sabia o que era, mas que levou à recomendação para se fazer um TAC. No TAC aparece então um tumor com 4 kg, felizmente benigno. Portanto, o senhor foi operado e ficou bem. Aqui temos uma cistite. Aqui temos um cancro de próstata, a área posterior e anterior, porque na zona lombar também vai aparecer este tipo de imagem. Aqui temos uma hipertrofia benigna da próstata. Aqui temos um quisto de Baker com a respectiva ecografia e elastrografia. Aqui temos os trigger points detectados com termografia e depois confirmados com a elastrografia. A tiroide a mesma coisa, portanto detectado com termo e depois confirmado. O caso de epicondilite também temos aqui a imagem antes e depois do tratamento, portanto a termografia a ser usada como ferramenta de controle dos tratamentos aplicados. Aqui temos um caso de um senhor que tanto veio fazer termografia por rotina, estava tudo aparentemente normal, até que se descobriu este ponto aqui, que é o ponto 16, corresponde ao fígado, e quando foi fazer as análises, foi então descoberto que tinha hepatite A e também positiva hepatite B. Aqui trata-se de um caso de um desportista conhecido. Portanto, o que nós observamos aqui é uma lesão do rotiliano esquerdo, mas depois o que efetivamente estava a prejudicar, digamos, o atleta foram situações como, por exemplo, este ponto, que é o ponto do baço pâncreas número 10. Aqui temos uma situação a nível do pessoas. Temos aqui o bexiga 54. Aqui temos as várias paletes de cores do nosso software. O que é interessante nestas paletes? Primeiro, a qualidade das cores que permitem realmente distinguir bem as áreas quentes e as áreas frias. Depois, outra coisa que é exclusiva nossa é o facto de, se vocês observarem os termogramas de todas as outras marcas que fazem termografia a nível mundial, os termogramas são pretos à roda dos objetos, portanto, neste caso será o corpo. O que é que acontece? Se nós temos uma termografia de corpo humano, tem uma média de 20 imagens, ao imprimir, se o fundo é preto, isto significa um gasto brutal a nível de tinta. Pronto, então, neste caso, as nossas paletes do nosso software têm efetivamente esta área a branco, que vai permitir poupar tinta e que só se vai imprimir efetivamente as cores do termograma.
Outra das coisas que o nosso software permite é a sobreposição de imagens anatómicas, meridianos da acupuntura, partes anatómicas, trigger points, etc., com os termogramas. Portanto, onde se pode fazer como se fosse uma película transparente que se aplica com a imagem do órgão, que se aplica sobre o termograma. Isto permite uma melhor visualização do problema, permite uma melhor demonstração para quem não conhece efetivamente do que é que nós estamos a observar e, portanto, facilita um bocadinho o trabalho e tem também um impacto visual bastante importante. Vemos aqui umas glândulas mamárias, vemos aqui uma coluna vertebral. Aqui temos uma imagem de uma câmara de 35 mil euros, de uma conhecida marca, não vou dizer qual, e temos aqui a imagem da câmara de 500 euros. Portanto, não há diferenças absolutamente nenhumas. E eu costumo explicar isto muitas vezes, as pessoas às vezes têm esta ideia que o caro é bom, mas eu costumo explicar isto da seguinte maneira. Nós, para fazermos a nossa vida normal, em termos, digamos, de aquisição de um veículo, de um carro, um Fiat 600 serve perfeitamente. Nós com o Fiat 600 vamos às compras, vamos para o trabalho, transportamos a família, etc, etc. Obviamente que há pessoas que têm muito dinheiro e que querem ter um Ferrari. Estão no direito delas, portanto, mas não é que o Ferrari não vá fazer as mesmas coisas que o Fiat 600. Portanto, com as desvantagens inerentes do Ferrari, é que é preciso ter muito dinheiro para o sustentar e é um investimento muito caro para fazer a mesma coisa que o Fiat 600 faz. Portanto, nesta questão das câmaras é exatamente a mesma coisa. A câmara de 500 euros faz exatamente o que a outra faz. Nas câmaras caríssimas estamos a pagar marca e estamos a pagar uma data de botõezinhos e de funcionalidades que na realidade só complicam em termos do diagnóstico e não servem para nada. E portanto é um desperdício de dinheiro injustificável. Com este sistema, como nós temos no nosso curso, em que o pacote do curso inclui o curso, inclui a câmara, inclui o software, inclui a certificação e inclui o suporte online, portanto, caso os alunos precisem de ajuda, podem me contatar através do Skype, e que tudo isto custa 1.750 euros. Se vocês fazem as consultas a um preço mínimo de 100 euros, embora a média, 100 euros será em ambiente rural, portanto, se vocês viverem num ambiente pequeno, mas se estiverem numa cidade grande, podem levar até 150 euros. Reparem, portanto, ao fim de 14, 15 clientes têm todo o vosso investimento pago e daí para a frente é tudo lucro, uma vez que este sistema não tem qualquer tipo de consumíveis. A única coisa que vocês têm é um pequeno gasto de impressão do relatório, no Brasil chamam laudo, em papel e mais a tinta, digamos, da impressão. Portanto, a partir, digamos, de 14, 15 clientes, e passando a levar as consultas pelo menos a 100 euros, no Brasil o investimento, como eu estou a gravar isto para portugueses e brasileiros, o investimento dos 1.750 euros são mais ou menos 6.250 reais e o preço das consultas no Brasil varia entre 600 a 900 reais, sendo feita por médico ou por não médico. Portanto, como é fácil de observar, além de todas as mais-valias de informação que vocês passam a conseguir no vosso próprio consultório, evitando que as pessoas vão fazer outro tipo de exames que às vezes é difícil terem acesso a eles. Portanto, passam a ter uma informação bastante precisa no vosso próprio consultório, com a vantagem de valorizarem a vossa consulta. Portanto, se a vossa consulta hoje, por exemplo, custa 50 euros, vocês podem passar a levar 100, 150, porque já acrescentando pondo esta mais-valia da termografia e, portanto, valorizando também o vosso trabalho. Ao fim digamos, destas 14, 15 consultas, têm o vosso investimento pago e a partir daí é lucro. Quem se mete numa câmara destas caríssimas 35 mil euros, que não adianta nada, pois obviamente que vai estar não sei quanto tempo, às vezes se calhar meses ou anos, depende do fluxo de clientes que
tem, e também depende se tem o dinheiro logo para comprar a câmara ou se vai recorrer ao empréstimo bancário. E se vai recorrer ao empréstimo bancário, já sabe que vai pagar a câmara não sei quantas vezes por causa dos juros do banco. E portanto, quer dizer, a termografia que eu considero que deve ser uma mais-valia para o profissional de saúde, quer em termos técnicos de melhoria de diagnóstico e de controle da eficácia dos tratamentos aplicados aos pacientes, quer uma mais-valia do ponto de vista de retorno financeiro. Portanto, o profissional de saúde vai investir para ser melhor profissional de saúde, mas também para ganhar um pouco mais. Obviamente que com este sistema, como nós apresentamos no pacote, pelos 1.750€, ao fim de pouco tempo tem o seu investimento retornado e está a ganhar dinheiro. Metendo-se por caminhos complicados, de equipamentos caríssimos, não vai ganhar nada em termos de qualidade do trabalho e obviamente que vai estar escravo, digamos, do valor do equipamento durante não sei quanto tempo. Portanto, não tem nada a ver. Portanto, aqui temos esta câmarazinha de 500€. Aviso já que não vale a pena comprar a câmara e tentar fazer termografia com a câmara na área clínica, porque efetivamente isto funciona assim. Esta câmara está desenvolvida para a área industrial e as paletes que ela tem não são de aplicação clínica. Então, como é que isto funciona? A cor verdadeira em termografia é a escala de cinza, 256 tonalidades de cinza, que esta câmara tem. Portanto, nós quando estamos a fazer a captura das imagens ao paciente, fazemos na escala de cinza. Depois, no nosso software, que está incluído no curso, é que então são convertidos estas 256 tonalidades de cinza nas paletes que são próprias para a área clínica e que nós vimos há bocado, onde tinha aquele conjunto das 6 paletes. Portanto, é dessa forma, efetivamente, que a coisa funciona e é por isso que é possível utilizar esta câmara. Isto é uma recomendação que nós tivemos em 2004 para o nosso curso. Portanto, fizemos uma pequena conferência na Faculdade de Medicina de Lisboa, do Campo de Santana, e, portanto, o professor Matos Ferreira teve a gentileza de dizer que o facto de ter tido a oportunidade de apreciar alguns casos clínicos estudados por termografia e de ter ficado impressionado com os resultados obtidos, levou-me a propor a realização desta conferência para a divulgação do curso teórico ou prático, que tem como alvo todas as especialidades médicas. A facilidade da aplicação da termografia, a sua inocuidade e os resultados obtidos demonstram o seu potencial no diagnóstico clínico de grande e variado número de situações, seja aplicado isoladamente, seja associado a meios imagiológicos tradicionais, como ecografia, tomografia computadorizada e outros meios atuais ou futuros. O interesse da termografia no diagnóstico clínico torna este curso, como acima refiro, importante para a maior parte das especialidades médicas, entre as quais me permite realçar tal. E, por fim, termina: a termografia virá a ter no futuro seguramente um grande interesse como meio complementar no diagnóstico clínico, pelo que convido os especialistas nas várias especialidades acima citadas a participar no curso. Pronto. Este senhor, efetivamente, foi um visionário, foi um bocado bloqueada, digamos, a sua ação pela Ordem dos Médicos, infelizmente, mas hoje em dia temos já clínicas que estão a trabalhar com a termografia, hospitais, quer a nível de Portugal, quer a nível do estrangeiro, precisamente com esta tecnologia de termografia que é ensinada por mim e que está presente no nosso curso e que varia um bocado da termografia americana. Portanto, um bocado não, muito da termografia americana. Eu agora vou aqui fazer uma pausa e depois vamos então apresentar a parte da termografia americana. Portanto, fazer aqui uma comparação